vez eu tentei te sabotar, agora tá tudo certo, tá? Pode paz, trégua neste Sport Center com as informações do Flamengo. Tudo bem, Mari? Beijo pra você, beijo pra Mari Pereira, abraço pro Bruno, abraço pro Jailson. Pois é, eu tava dizendo da última vez que a gente tá de relações rompidas aí. Você ficou chateada ontem porque eu falei da sua pronúncia, mas a gente se acerta, fica tranquilo, o pessoal fica tranquilo, não vamos romper essa amizade no Sport Center 1. Mas enfim, Bruno, todo mundo aí, um abraço. Estamos aqui no Ninho do Urubu, houve pela manhã um treino aberto peronomútil, né? Só o aquecimento que tivemos por aqui. Estamos aqui aguardando, vai ter daqui a pouco a coletiva do Bruno Henrique, em homenagem aos 100 gols com a camisa do Flamengo, o terceiro maior artilheiro desse século. Enfim, está conquistando demais o Bruno Henrique, 15 títulos com a camisa rubro-negra. Então ele vai vir daqui a pouco, não apareceu no gramado, ainda se recupera da lesão. Eu falei com ele após o título, né, no Maracanã, no último fim de semana. Ele falou que já não está sentindo mais dores e contra o Internacional no dia 29 vai estar à disposição. Então, Bruno Henrique daqui a pouco vai falar, vai dar um pouquinho da sua visão de como tem sido esse início de temporada, um tanto quanto frustrado por não ter participado dos jogos finais ali contra o Fluminense, mas campeão, né? Mais uma taça, foi muito importante e fez o seu 100º gol na semifinal contra o Vasco, marcou nos 2 jogos, a gente vai poder falar um pouquinho com ele. Outra coisa que a nação rubro-negra está um tanto quanto ansiosa, porque o Jorginho desembarcou no Rio de Janeiro, volante meio-campista do Arsenal, desembarcou com a esposa, aproveitando essa data FIFA para dar um pulo aqui no Rio de Janeiro, já vai conhecer o ambiente, enfim, observar, mas já está tudo certo, vai ser jogador do Flamengo, ainda não, falta um desenrolo ainda ali com o Arsenal, enfim, algumas questões de bônus, algumas questões a receber, enfim, mais algumas coisinhas, mas o Flamengo tá amaciando, levando com jeito para trazer esse jogador, um jogador muito importante ali, já disputou entre os melhores do mundo, seleção italiana, Eurocopa, enfim, jogador de Premier League. Com tempo mesmo, o Flamengo vai esticando a corda, vai indo como for possível, sabe que para contar com ele seria ali para o Mundial de Clubes, tem uma janela um pouquinho antes do Mundial, a janela de uma semana basicamente, em junho. Então é para lá. Então o Flamengo está tocando como pode, tem muita confiança. Talvez até possa acontecer um encontro entre ele e o José Bottas, enfim, alguns dirigentes do Flamengo aqui no Rio de Janeiro, mas nada certo ainda neste momento. Certo é que está bem pertinho aqui do Ninho do Urubu, né? Muito mais próximo do que quando está em Londres, na Inglaterra. Bruno, Mari. Boa, obrigado, viu, Pedro? O Pedro vai lá para a sala da entrevista. Títulos desde 2019. A geração realmente assustadora, essa geração do Flamengo. E chegou até com uma certa desconfiança, sim, porque tinha a questão da lesão no olho. Lesão, né? Ele teve esse problema no Santos, então... Não lembro, teve algum outro jogo? E se contar... Não, teve a lesão agora dele, né? Não, eu sei, mas lá atrás era uma desconfiança grande e... Era por conta da volta da lesão do olho mesmo. A né? lesão do olho colocou, de fato, dúvidas sobre retorno ao esporte mesmo, de desempenho. E eu não lembro exatamente qual foi o caso, mas eu acho que foi assim, olha, o Santos ainda conseguiu pegar um dinheiro com o Bruno Henrique, foi algo assim. Sim. Como o do Gabigol, que vai para o Flamengo porque o Flamengo não consegue contratar o Pablo. O Pablo, exatamente. O Pablo vai para o São Paulo. Isso. Foi o chapéu do São Paulo no Flamengo. O efeito borboleta, né? Você começa a história aqui, você não faz a menor ideia. Enfim. Você acorda 15 títulos. Você vai lembrando de algumas trocas que foram feitas no futebol e como elas resultaram em... A culpa é de quem, né? E aí você tem 15 títulos e, assim, a maioria como protagonista, né? Do Bruno Claro, Henrique. sim. Então, é isso que eu ia falar. E se você ainda pega nesse recorte, você coloca essas lesões, essas ausências, jogadores que chegaram para disputar a vaga, inclusive, né? Na ausência do Bruno Henrique. E mesmo assim, os retornos, eles permanecem impactantes, de contribuir com títulos, com gol importante. É muito legal a história dele no Flamengo. E vale lembrar que o Bruno Henrique foi o rei da América em 2019, não o Gabriel. Porque fica a imagem do Gabigol, né, como os 2 gols, o retrato daquele título, a virada em cima do River Plate, mas o rei da América foi o Bruno Henrique, naquela ocasião. E, enfim, tem toda a questão do Gabriel, né, porque conta de gol em final e tudo mais.
Mas, tecnicamente falando, durante os jogos, o Bruno Henrique entregou mais. Sim. Só que, por conta dos gols de final, o Gabigol foi o retrato dessa geração. E acho que até de pela 2019. personalidade, Também, né? é porque o Bruno Henrique é mais na dele, mais quietinho. E ele melhorou, hein? Porque Sim. antes das entrevistas dele, virou até meme, né? Porque ele tinha uma certa dificuldade de se comunicar. E hoje você vê a entrevista do Bruno Henrique, parece ele até mais maduro, mais preparado, falando sobre o jogo, falando a sua opinião. Acho que até pelo um mais mineirinho do lado do Bruno Henrique, E é contrastado com o idolatrado Gabi, né? demais pela torcida do Flamengo, o Bruno Henrique. Acho que o tamanho dele, a saída... Teve essa saída do Gabriel, mas e o Bruno Henrique nunca entrou em atrito com a torcida do Flamengo, ainda tem isso. O Gabriel teve ali, em determinados momentos, recados, atritos e tudo mais. O Bruno Henrique nunca teve esse problema com a torcida do Flamengo. Então, ele já era idolatrado antes, mas acho que com a saída do Gabigol e ficando esse resquício assim de Bruno Henrique e Arrascaeta, o tamanho é ainda maior. E ainda, só para aproveitar esse gancho, se a gente pega, de fato, esse tempo que ele está, o Flamengo passou, principalmente pós, né, Jorge Jesus, por várias fases com os outros treinadores, né? Nos últimos anos, principalmente, uma oscilação absurda. E você não coloca o Bruno Henrique nesse pacote, assim. Difícil lembrar dos debates que a gente teve do Flamengo nessa fase, mesmo com o Bruno Henrique não lesionado, de falar, mas o Bruno Henrique também caiu muito de produção, mas o Bruno Henrique também merece, sei lá, banco, enfim. Não teve isso, né? Se você pega um recorte do Flamengo não legal, desde que o Bruno Henrique entrou no clube, não consigo me lembrar dele ser o foco do debate para esse lado negativo da equipe. A gente só falou do Bruno Henrique, ou deixou de falar do Bruno Henrique, quando ele não estava jogando. Foi quando ajustou o Pedro e o Gabigol. E talvez... Quando o Cebolinha chega também, porque a lesão dele abre esse espaço. Quando ele também, com essa idade mais avançada, estava naquele embrólio de renova ou não renova. Aí aquela questão de, poxa, numa renovação de elenco, talvez se abrir mão, dar os 3, 4 anos que ele quer. Questão da posição fica, também. não. Acho que foi o ponto de discussão. É. Foi justamente quando teve a renovação dos 3 anos, já com a idade avançada, o cara que vai sair vai continuar na ponta esquerda, mas pô, tem o Cebolinha lá agora, vai continuar ele na ponta esquerda, ele vai para centroavante. Se ele vai conseguir jogar junto com o Pedro, acho que foi essa a discussão, mas ele conseguiu. De qualquer forma, continua decidindo aí a favor do Flamengo. A gente viu a entrevista ali do Felipe Luiz para a TV FIFA, né? E como o Felipe Luiz é uma figura mundial, né? Pelos grandes times onde jogou, e agora como o trabalho dele tem chamado a atenção, né, Mari? Sim, sei bem. Então, exatamente. E assim, é surpreendente, Mari Pereira, 3 títulos assim com tão pouco tempo de trabalho. Certeza. Né? Com certeza. Copa do Brasil, né? Não é qualquer... A gente passa a normalizar, porque são títulos conquistados com muita qualidade. Sim. Então, a partir do momento que ele assume o Flamengo e que ele já mostra, né, enfim, a pessoa, a figura Felipe Luiz, a gente já conhecia e sabia que o caminho seria esse, de um cara muito inteligente, muito estudioso, que ia ingressar como treinador e muito provavelmente, né, com os caminhos muito bem traçados ali por conta da qualidade. Mas quando a gente começa a acompanhar isso no time dele, nas coletivas, a maneira como ele se posiciona, fica, entre aspas, muito fácil de pontuar o Flamengo como favorito nos títulos. Sim. Mas se a gente olha para trás e nesse curto período e fala, uau, 3 títulos... É surpreendente. Porque ele corrige um trabalho que não estava andando do técnico. Exatamente, do Tite. Do Tite, o maior técnico, né? Ele pega no colo uma temporada e dá um título para, entre aspas, salvar ali a temporada do Flamengo. Pega um trabalho do Tite que não andava. Acho que o peso fica ainda maior, né? A gente está discutindo isso, porque você substituiu o Tite e você conseguiu, com os mesmos jogadores, mudar ali algumas peças, algumas funções e fazer esse time bater campeão, por exemplo, da Copa do Brasil ali. E lembrando, né, que assim como a gente fala muito do título do Botafogo em cima do Atlético Mineiro com um jogador a menos, o Flamengo passa do Corinthians também com um jogador a menos e na hora o Felipe Luiz tira o Gabigol. E bota mais um zagueiro. Na hora todo mundo, caraca, o que esse cara tá fazendo? Isso. Mas é ter na mão, assim, todas as leituras, o que os jogadores podem te entregar. Então o Felipe Luiz surpreende também, ao meu ver, é surpreendente, sim, o número de títulos já, né? Que a gente estava vendo ali na tela, acho que menos de 200 dias. 170. 170, né? 170, então surpreende, sim, o número de títulos. A gente tinha expectativa, eu concordo com a Mari, porque todos os jogadores que jogaram com ele falavam sobre isso, né? O Diego Alves, aquela geração lá, 85, até que eles quando ele brincavam. foi comentarista no Sim, Sport TV, a aula na Copa, tática né? que ele deu na mesa. É ali que mostrou Tinha mesmo, expectativa assim. alta. Público, né? E de 170 dias você pode tirar 30, que foi um mês de férias. É. Dá 140. Exato.
Expectativa tinha, só que Mas as férias do é Felipe surpreendente. Você estudando também. Não sei se Teve acho que foi a esposa dele que voo, postou né? num voo. É verdade. Ele já estava voltando para cá analisando De preparação. o jogo, já analisando os adversários. É um cara muito inteligente, já era assim. Ele já cansou de falar isso, até como ele jogava, né? Eu não era rápido, eu não era o mais forte. Precisava ter um diferencial. Era inteligência. Até hoje a gente vê assim, por exemplo, quando eu vejo o Felipe Luiz, os lances dele enquanto jogador, o cruzamento do Felipe Luiz, né? Que ele não cruzava a bola no alto, ele botava a bola rasteira ali na meia-lua, principalmente o cara que é canhoto, o Gabigol, que cansou de fazer gol assim. O Gabigol vinha canhoto ali na entrada da área, vinha o cruzamento, todo mundo achando que ele ia dar para a área. E ele dava o cruzamento para a entrada da área, enfim. Muito inteligente, muito diferente. O que é curioso para mim sobre Felipe Luiz também é sobre a persona, né? Porque a gente sabe que às vezes tem treinador que você fala, ele é a cara do time A. Ele é a cara do time B. Nossa, fulano tem uma energia e não combina. E quando o Tite foi pro Flamengo, a gente tinha aquela coisa que não tem... Gente, não tá nada escrito preto no branco. Ah, se o cara usa terno, ele não vai dar certo no Corinthians, lá do Silvinho. Não era sobre isso a crítica à época, né? Mas assim, o Tite e o Flamengo, você via que tinham alguma coisa off. E aí você Até viu... quando o time ficou com aquela invencibilidade, a torcida do Flamengo não comprava o trabalho dele. E o Felipe Luiz também... Não rolou a conexão. E o Felipe Luiz também não é... Se você parar pra pensar, ele não é o flamenguista, ele não é o Jorge Jesus. Ele não é o que cai em polêmica, que vai pra coletiva e grita e dá pancada, e aqui é Mengo contra... O Felipe Luiz também não é esse perfil. O Felipe Luiz também não é um maluco que fica na beira do gramado, enlouquecendo e que vibra junto com o Maracanã. O Felipe Luiz é sereno, o Felipe Luiz é cauteloso, o Felipe Luiz é muito tranquilo. Então, assim, ao mesmo tempo ele... Esse maluco aí é o Sampaoli. Também? Tem o É Sampaoli. bom que nem passe mais perto da Gávea. Mas é por isso que ele combina muito mais com o Flamengo de hoje do que com o Flamengo da antiga diretoria. É Pode verdade. ser isso. É Mais verdade. profissionalismo Muito até, mais. né? Muito Verdade. Eu quero falar uma coisa, mas eu não sei se eu posso. mais. Ixi. Então eu vou perguntar pra vocês se eu posso. Não, vou perguntar. Tá bom. Eu posso falar que ele é o melhor técnico brasileiro hoje, na atualidade? Eu já posso Eu tô falar pensando em isso? todos os técnicos. Pode. Mas eu acho que pode. Brasileiro, Você contou né? brasileiro, Brasileiro. Isso. A gente não está abrindo para porque debates com o Abel, com o Voivoda. Não, com estou falando aqui, brasileiro. porque... Não, mesmo aqui. A gente exclui os portugueses, os Isso. estrangeiros. Eu acho que ele é o melhor técnico brasileiro, sim, da atualidade. Já pode ter essa avaliação? Ou ainda é cedo? Porque é pouco tempo de trabalho também, né? Então, eu acho cedo, mas sim, na atualidade, como você disse, mas eu ainda quero ver como o Felipe Luiz, quando as coisas não caminharem. A gente ainda não viu. A Mas gente não é ainda uma não regra viu. que as coisas têm que não caminhar. porque, Não, assim, eu sei, eu só quero ver. Quando ele... Não, mas calma. Tá torcendo pro Flamengo calma. se dá mal? Não, eu quero ver como as coisas vão acontecer, como ele vai reagir. A gente não assim, viu, é verdade. Que a gente não viu, Mas não eu tô teve dizendo que crise. não é uma Encontrando regra que vai ter soluções. crise, Não, entendeu? sim, eu sei que não é. Eu sei que não é uma regra. Só que eu confesso que eu queria ver Então eu vou se falar as coisas assim. não caminham, se ele precisar, por Como que exemplo, ele sei vai? lá, mudar. É que ele já teve que Não, ele fazer já isso precisou, também, por isso já que eu falo, precisou ele já mudar de passou por esquema algumas e tudo mais, situações. mas enfim. Ele já teve Eu queria ausência ver. dos laterais pelo lado Exato. esquerdo e Botou o Varela colocou lá. o Varela na esquerda, deu certo. Parecia que o Varela Ele já era passou lateral por isso, esquerdo. assim, né? As coisas que Ele a já gente teve que fala, mexer no time, né? Que a gente falou, tava sem atacante nenhum, ele pegou todos os pontos e fez os caras Exatamente. jogarem por Então, dentro. assim, Mas O numa Plata virou crisezinha, atacante. talvez, né? Tipo, perdeu uma Sei lá, uma final. sequência de 3, 4 jogos sem vitória. Que aqui no Brasil já é... Que já motivo é, pra né? crise. do mundo. Que já é aquele motivo absurdo. O quê? Fim do mundo. Não, aqui no Brasil é fim do mundo. É. Aí Porque, é a única assim, coisa dá que eu pra queria falar ver. Que ele é que tem o melhor trabalho, técnico brasileiro, Você que vai- neste momento faz o melhor trabalho. Eu, de Então, qualidade, eu acho o melhor da atualidade. porque, olha, vamos ver outros técnicos brasileiros que agora fazem bons trabalhos. O Roger Machado, Faz, Sim. o Cuca faz. faz um bom trabalho agora no Atlético, Uhum. e o Rogério Ceni. Faz um bom Faz. trabalho. O Carpini no Vitória. É que já Mas é perdeu que- dois. é que caiu. já é motivo Você pra já crise. botou aí. O Não, foi e também. eliminado de Pô, foi eliminado da Copa do Brasil, Já né? Tava... foi. Perdeu ele. Vocês estão bem discurso do futebol brasileiro. Ele perdeu dois Mas jogos. é. Não, ele Cara, não tem critério aqui. Perdeu Não pode 2 ser jogos, eliminado. é crise. E, ó, ele foi eliminado da Copa do Brasil. Eu acho... o trabalho do Felipe melhor do que desse. Mas eu acho que hoje, o futebol mundial, né, 2025, as ideias do Felipe Luiz, para mim, tornam ele o melhor técnico brasileiro da atualidade. Pacote Nesse completo? sentido de você trazer esse frescor, trazer essa... Tudo que ele foi alimentando ali das escolas que ele Sei. participou, que ele... Não estou desmerecendo os outros treinadores, o Roger Não. tem uma bagagem, o Cuca... É bom que a gente está falando de gerações, né? Cuca, Roger e Felipe Isso. Luiz
são 3 gerações diferentes. Mas eu gosto muito do trabalho do Felipe Luiz nesse momento atual do futebol. É que assim, o torcedor do Flamengo, não precisa me xingar, tá? Mas tô dizendo assim, se em algum momento a gente tiver que conversar... Assim? Já foi. Era. Mas tô dizendo assim, se em algum momento a gente for conversar sobre uma vaga na seleção brasileira... Calma. O meu ponto quando você pensa em todos os treinadores brasileiros, o Felipe é o único que a gente ainda não conhece o teto. Eu acho que de todos os outros, a gente talvez já viu o máximo que eles podem entregar, entende? Não imagino o Cuca se reinventando no futebol para me trazer esse frescor. Mas eu acho que o Rogério ainda pode. Não, acho que o Rogério e o Roger ainda podem. O Rogério já está há mais... mais... O Carpini, que você citou. Mas o Rogério, como ele está há mais tempo, ele teve, talvez, mais tempo para a curva dele ser mais positiva. O Rogério já teve o seu momento. O Felipe, a gente tem menos tempo e a gente está vendo a curva só assim. Pode ser que o teto dele chegue aqui. Tem 3 meses de trabalho. A gente tem um teto muito maior, Felipe. É que tem um que a gente não está colocando na conversa porque está um pouco distante, que é o Jardine, né? Tem isso também. Porque realmente ficou lá. Tá fazendo história lá, mas é porque a gente... E aí tem que ser sincero, a gente não para ver aqui os jogos do Campeonato Mexicano. O nível competitivo, né? Assim, os testes que... Seria muito legal vê-lo trabalhando aqui também, né? E aí ele talvez tenha feito até uma boa escolha de não vir nesse momento para cá. Eu entendo perfeitamente. Porque ele tá muito bem lá. Tá bem, tá fazendo história lá. Mas o Felipe, ele já entra, Mari, nessa lista de seleção? Entra, né? Eu acho que só não tem essa conversa porque não existe. E a gente vai conversar ao longo ainda desse programa sobre a situação do Dorival. Porque o Dorival também não convence como treinador da seleção brasileira ainda. A gente nem colocou ele no debate como o melhor treinador brasileiro. O nosso técnico da seleção, a gente não... O melhor técnico do Brasil, a gente não lembrou do técnico da seleção. A gente não colocou. Exato. E ele tem títulos recentes que o credenciariam para isso. Com certeza. Foi muito bem no Ceará antes de mudar pro São Paulo. O Felipe, em uma entrevista recente, ele falou muito sobre que ele sabe muito bem aonde ele quer chegar, quais são os sonhos e que ele vai com calma para até atingir esse objetivo. Eu só achei que faltou na pergunta seguinte o questionamento se esse sonho dele, objetivo, é seleção ou é um trabalho fixo, né, de sucesso na Europa. Sim, clube europeu. Porque ele tem esse caminho também, pela figura que ele é, esse caminho aberto por lá, não tem? Claro. Não, e tem um ponto principal para mim dessa questão do Felipe Luiz, é que, diferente de outros treinadores, ele não ia ter problema com o idioma, né? Com a língua. Eu acho que é o ponto principal. Exato. Jogou na Inglaterra, fala inglês tranquilamente, jogou na Espanha durante muito tempo também, fala espanhol. E aqui o português é óbvio, né? Então eu acho que ele não teria esse problema, além de ter respaldo lá. Até a gente brincou ontem, eu falei, a torcida do Flamengo tem que torcer para a seleção, tem que torcer para o Dorival e tem que torcer para o Simeone. Todo momento. Não, Simeone, senão esteja bem aí vai estar especulado. Os dois lugares, para mim, principais. Ainda fora o Chelsea, né? Que ele também deixou as portas bem abertas lá. Você imagina assumir o trabalho do Simeone no Madrid? Mas eu acho que os 2 lugares que a torcida do Flamengo tem que ficar torcendo, vai torcer para o Atlético de Madrid ir bem e para a seleção brasileira ir bem. Porque Dorival Júnior e Simeone, acho que o primeiro ponto seria o Felipe Luiz lá, aquele cara lá do Flamengo, tá indo bem. E se ele se sentiu, entre aspas, tão preparado para assumir o Flamengo, né? Já como o segundo, terceiro, né? Entre aspas, trabalho dele como técnico, por que ele não assumiria a seleção? Porque pode vir esse debate também, né? Mas calma. Ele não teve vai calma experimentar nenhuma, um pouco. Cara, o primeiro trabalho profissional dele num clube profissional, no futebol profissional, foi o Flamengo. Depois do Tite. Exatamente. Então, assim, por que não seleção? Olha, tem também informação de mercado da bola, porque o Felipe Luiz pode ganhar mais uma peça para trabalhar, né? O nome do Jorginho. Já estava sendo, né, Jailson, ventilado no Flamengo, mas antes da gente começar essa conversa, me cantaram aqui, ó. Bruno Henrique está começando a ser homenageado lá no Flamengo. A gente vai para lá, então, com o quadro, com a ilustração e toda a homenagem para o BH. Legal, né? 100 gols, então, dele com a camisa do Flamengo. Tá lá o José Boto e o Bruno Henrique vai ser homenageado. O Pedro Henrique Torre tá lá, né, acompanhando, e ele vai dar uma entrevista coletiva. E é tão legal, assim, que a gente não pode normalizar. A gente tem tido com frequência esses momentos do Flamengo também, né? É verdade. Tanto de treino, mesmo que seja ali os 15 minutinhos abertos, mas um jogador ou outro na semana sendo liberado para dar entrevista coletiva. Há quanto tempo, né? Um jornalista não entra de dentro do CT com imagens e aí recebendo também aí uma medalha com 100 gols com a camisa do Flamengo, Bruno Henrique, que agora também se preparará para a entrevista coletiva. Isso, de 100 gols,
É isso aí, galera do Mengão. Super Flamengo para o Super Mundial. Será que o Flamengo do Filipe Luís é tudo isso que a gente imagina ser? Eu ainda tenho um pé atrás. Eu quero ver quando ele começar a perder, se ele começar a perder, na verdade, né? Quando passar por alguma fase ruim, né? Quero ver isso, quero ver agora no Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Internacional, um belo time, um baita time, o time do Internacional. Joga futebol, campeão estadual. Isso que eu quero ver, como o Flamengo vai se comportar agora diante do Campeonato Brasileiro. Por que eu tô meio desconfiado, cara? Por causa dos jogos contra o Fluminense, né? O Flamengo foi dominante, foi, controlou o jogo, soube controlar o jogo. Tá maravilhoso? Tá maravilhoso, né? Na verdade, cara, o Flamengo foi roubado, né? Na verdade, foi roubado. O Flamengo mereceu, sim, a vencer os 2 jogos. Mereceu vencer os 3 jogos, na verdade, né? Mereceu vencer os 3 jogos que jogou. Vamos ver, né? Vamos ver. O Fluminense não é também lá essas coisas. Vamos ver como esse Flamengo se comporta diante das dificuldades que vai vir agora aí no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O negócio é que a gente já está um pouco vacinado, né? Estamos um pouco já cabreiro com essa situação aí de bora o malvadão, não sei o que. Aí chega, começa o ano, nada acontece. Aí vai de novo, vamos malvadão, não sei o que tem, não sei o que tá, não sei o que lá. E vemos de novo a decepção. Ganhou a Copa do Brasil, né? Para mim, é um baita de um título muito importante de expressão. Vale muita grana. Mas ficou aquele gostinho, né? Se o Filipe Luís tivesse assumido antes, ou um gostinho de que o Flamengo poderia ter feito mais na temporada. Não quer dizer que ganhar tudo e tal, né? É fazer mais, né? É chegar numa semifinal de Libertadores, brigar pela liderança do Campeonato Brasileiro. Não, o Flamengo ficou o tempo todo ali no G4, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer ver o Flamengo brigando pelos títulos. Independente aí, se ganhar um, ou os 3, ou 2, estaria de bom tamanho. Mas um título por ano, com o investimento, com o elenco, com o futebol que vem mostrando, um título por ano é obrigação do Flamengo ganhar. Um título, que eu falo título, né? Não Carioquinha. Carioquinha perdeu o seu valor ali nos anos 2010 para baixo, né? 2010 para baixo, eu posso estar sendo um pouco pessimista, mas o Carioquinha perdeu o seu valor. Anos 2000 ali, anos 90, valia até mais do que um campeonato brasileiro, né? Tinha um valor muito grande, que tinha aquele negócio de Rei do Rio, aquelas provocações e tal, era bem legal, mas hoje já não vale mais nada.